Fala pessoal, beleza? Tudo bem aí? Hoje eu vou falar um pouco para você sobre divisão de lotes. Vou usar essa fazenda aqui como exemplo, mas a gente pode extrapolar para qualquer outro tipo de fazenda, qualquer outra propriedade, né? Aqui a gente está num sistema de composto, né? O sistema de composto, uma das vantagens que ele oferece para a gente em termos de divisão de lotes é que a gente consegue simplesmente passar um fio de arame, de choque aqui no meio e separar bem os lotes. Vai depender um pouco da quantidade de bebedouros, principalmente, que vai ser o limitante na maioria das fazendas. Mas depois vocês vão poder ver aí na filmagem que essa fazenda até optou por colocar um número maior de bebedouros. Em todas as divisórias ele tem bebedouro para poder ter um número grande de lotes. Então esse é um composto aqui para 70 vacas e a gente tem aqui dentro desse lote, desse composto, basicamente 5 lotes. Lote pré-parto, lote de alta produção, lote de média, que é o lote 2, lote de baixa produção, que é o lote 3, e o lote de novilhas, certo? E vou discutir para vocês um pouco das vantagens e desvantagens desse sistema. Bom, a gente começa lá da frente. O último lote é o lote de baixa produção, onde as vacas vão para secar, vão para encerrar a lactação, ou vacas que tiveram algum problema e realmente estão produzindo pouco. A grande maioria das vezes que a gente usa esse lote, a gente usa ele exatamente para uma vaca que está lá com seus 30, 40 quilímetros e ainda tem que secar em pouco tempo, ela fica nesse lote por alguns dias e dá uma queda na produção. A gente tem aqui hoje poucos animais, são 5 animais nesse lote, que é muito bom, né? Quanto menos animal eu tenho no meu lote de baixa produção, melhor é o resultado da fazenda, né? Isso me mostra que eu estou tendo mais produtividade e melhores resultados. Aqui na sequência a gente tem o lote 2, que é o lote de média produção, vamos dizer assim. Nesse lote a gente tem animais intermediários de produção. E eu vou mostrar para vocês como que a gente usa algumas estratégias nesse lote. A gente tem o lote 1, que é o lote de alta, e o lote de novilhas também, que é um lote de alta produção, de novilhas de alta. O lote 2 a gente usa para as vacas intermediárias de produção e também a gente usa ele algumas vezes para tirar algumas novilhas do lote de alta de novilha também. Então tem uma novilha que está com produção um pouco mais baixa, eu pego esse animal e coloco ele no lote 2 também, depois que essa novilha já está adaptada, já está acostumada ao rebanho e já está indo bem, né? A gente está aqui agora na frente do lote de novilhas, por exemplo, que é um lote super importante na fazenda. E sempre que a gente consegue dividir novilhas de vacas, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que essa é uma das grandes divisões que a gente tem que tentar fazer nas fazendas, né? Que é dividir vaca de novilha. Quando a gente divide vaca de novilha, a gente está evitando uma competição muito grande. Vocês verem aqui agora, as vacas estão muito tranquilas, a gente não vê nenhuma vaca batendo na outra, nenhuma novilha brigando. Elas conseguem ter acesso ao coxo tranquilamente, sem apanhar, né? Isso é mais importante ainda, principalmente no pós-parto. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse lote para vocês, que a gente infelizmente não tem nessa fazenda, e eu vou mostrar como a gente supera um pouco esse déficit do lote pós-parto. Então, um lote de novilha, fundamental que a gente tenha esse lote separado na fazenda. Na verdade, não é que é fundamental, toda fazenda tem que ter, mas eu gostaria de ter em todas as fazendas. A gente tem benefícios muito grandes, porque as novilhas conseguem ter um início de lactação muito melhor, conseguem produzir mais leite, conseguem ter uma reprodução, uma vida de saúde, fertilidade e produção de leite melhor. A gente usa esse lote também como um lote pós-parto. Essa fazenda a gente não teve condição de dividir colocar um lote pós-parto, por 2 motivos. Um, porque a gente não tem mais espaço de dividir, e o segundo, porque o número de animais é pequeno, é relativamente pequeno. Então, se a gente fosse dividir um lote pós-parto, a gente teria poucos animais nesse lote, seria um lote bem pequeno também, que poderia dar muito trabalho para o tamanho do lote. Então o que a gente faz, o que a gente usa de estratégia nessa fazenda aqui? A gente coloca as vacas pós-parto no lote de novilhas. Essa é uma estratégia que a gente usa em algumas fazendas. E por que eu acho boa essa estratégia? Porque as novilhas tendem a brigar e a bater um pouco menos do que as vacas, né? As novilhas são mais tranquilas, mais calmas e elas vão bater menos nas vacas recém-paridas. Independente da ordem de lactação, a vaca pariu, a gente deixa por pelo menos uns 10 dias aqui no lote de novilhas. Essa é uma estratégia que funciona bastante, que eu gosto bastante quando a gente não pode ter um lote pós-parto. Eu prefiro pegar uma vaca minha mais velha e colocar no lote de novilhas por alguns dias do que pegar ela direto no lote de vacas, são as vacas grandonas que já estão batendo, brigando, muito mais. Você pode me perguntar, pô Lucas, mas e se minha vaca multípara, que é recém-parida, eu coloquei no lote de primir para começar a bater muito nelas, né? Aconteceu o contrário, mesmo ela estando no pós-parto, ela começar a bater muito nessas vacas. Aí é porque está na hora dela sair, né? Você viu que sua vaca está no pós-parto, mas está batendo, está na hora dela vir para o lote de alta, porque ela já consegue se defender, vamos dizer assim, né? Então, super importante tentar adequar
o lote pós-parto dentro de um lote melhor, né? E aí no lote de primíparos a gente tem novilhas menores, né, que brigam menos, e normalmente uma lotação menor também. Então isso faz com que o lote pós-parto seja bem acomodado ali. Ou fazer um lote pós-parto só com esses animais mesmo, prontos ali, separados, para a gente poder ter uma atenção grande a eles e poder ter um bom cuidado com esses animais. E aqui a gente está num lote de alta, é o lote de vacas de alta produção da fazenda. Esse lote de alta produção aqui dessa fazenda está perto de 50 litros, é lote de bastante leite, né? É uma fazenda que tem uma média muito boa, a média ano aqui vai ficar na casa dos 35, 36 litros, eu acredito, quando a gente fechar o ano total. E aqui é um lote de vacas de alta produção. A gente tem animais aqui com bastante leite, né? Os animais que realmente são muito produtivos. E aqui eu queria aproveitar para falar para vocês, junto aqui disso, um desafio que a gente tem na dieta, né? A gente está usando aqui hoje uma dieta à base de silagem de milho, polpa cítrica, caroço de algodão, fubá, soja e cevada, né? E um desafio grande que a gente tem aqui é que a fazenda está com problema de estoque de silagem de milho. Tem acontecido isso em muitas fazendas esse ano, e um dos motivos que está acontecendo isso é que a maioria das fazendas, o plantio foi atrasado em quase um mês, principalmente aqui na região centro-oeste de Minas Gerais. Demorou a chuva para vir, uma estiagem muito longa, e aí a gente demorou a plantar em muitas fazendas. Com isso, o estoque de silagem, que muitas vezes é muito justo, né, muito apertado, acabou diminuindo e a gente tendo que dar uns pulos para conseguir fazer dietas com menos forragem. Em geral, o que eu busco na grande maioria das fazendas são dietas com muita forragem, né? Quanto mais forragem a gente usa, normalmente melhores resultados financeiros a gente tem, né? Obviamente fazendo o correto balanceamento, dividindo bem os ingredientes, os animais, mas normalmente usar muita forragem é bastante benéfico para o bolso do dono e também para a saúde dos animais. E é isso que a gente busca. Essa dieta em específico a gente teve que trabalhar com baixa forragem, com bem menos forragem do que a gente estava usando, para poder conseguir vencer o ano inteiro com a silagem que a gente tem. O que a gente usou de estratégia? Pesamos a mão nos subprodutos. Então essa é uma dieta que, apesar de baixa forragem, ela também tem baixo amido. Então tem silagem de milho, tem todos esses ingredientes que eu falei antes, mas com baixo amido. Por quê? Porque a gente pesou a mão em subprodutos. Aqui a gente usa bastante caroço de algodão, bastante polpa cítrica e uma boa quantidade de cevada também. Então, aliando esses subprodutos, o que a gente conseguiu fazer aqui? Que é uma estratégia que eu acho interessante e que tem funcionado bem. Pegar uma dieta que é bem desafiadora por ter pouco volumoso e muito concentrado, mas ela também é uma dieta de baixo amido, né? Isso faz com que eu tenha um pouco menos de desafio ruminal. A gente sabe que o amido é um dos maiores, vamos dizer assim, desafiadores do ambiente ruminal. Então, com isso, a gente consegue ter uma dieta que é equilibrada, é um pouco mais desafiadora que a dieta antes, é um pouco mais cara também que a dieta de antes, mas é mais fácil a gente usar uma dieta assim do que sair no mercado nesse momento para comprar uma silagem de milho, por exemplo. Qual que é o desafio de comprar silagem de milho nesse momento? A gente não acha em quantidade, não acha em qualidade e, mais difícil ainda, eu tenho que achar essa silagem de milho num raio muito próximo daqui, né? Porque como a silagem de milho vai ter aí 30%, 35% de matéria seca e 70% de água, a gente carregar essa silagem, fazer o transporte dela, o que a gente está transportando? Nós estamos transportando 70% de água, 65% de água. Então o frete normalmente fica muito caro nessas situações. Mas é uma dieta interessante que a gente tem usado e que funciona bem também para os animais. Saí um pouco do assunto aqui dos lotes, né, para poder falar um pouco sobre essa dieta, mas depois se alguém tiver alguma dúvida pode mandar para a gente discute mais aprofundadamente. E fechando aqui os lotes dessa fazenda, nós chegamos aqui no último lote, que é o lote de pré-parto que está dentro da fazenda, dentro do composto também. Então essa fazenda basicamente divide os animais em 6 lotes, né, vacas secas, vacas pré-parto, lote 1, lote 2, lote 3 e lote de novilhas. É uma divisão que eu gosto bastante, que quando a gente consegue fazer essa divisão de uma maneira bem feita, a gente tem bons resultados e um bom, vamos dizer assim, um bom manejo e uma boa adaptação dos animais. E com isso, tendo mais lotes, a gente consegue também ser mais preciso um pouco nas dietas e acabar gastando menos, tendo dietas mais interessantes, principalmente do ponto de vista econômico. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.